Olá, seja muito bem-vinda a mais um estudo da lição da Escola Sabatina com elas. Esta semana nós estudamos sobre o perdão e eu tenho certeza que esse estudo te fez refletir, te fez pensar como você encara o perdão na sua vida e é sobre isso que nós vamos falar um pouco mais nesse estudo. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, esse é o momento, já se inscreve, compartilha esse vídeo com as suas amigas e vem com a gente. Senhor Deus Todo-Poderoso, estamos muito felizes por mais uma vez termos a oportunidade de falar da Tua Palavra, de falar do Teu amor e principalmente falar do descanso que é o perdão, de tirar cargas de cima de nós, de podermos liberar as pessoas e principalmente sermos também liberadas das nossas faltas através do Seu perdão. Pedimos que abençoe todas as mulheres que estão aqui nesta noite, abençoa também as nossas famílias e que as pessoas que forem assistir esse vídeo, estudar a lição conosco, que elas possam ser preenchidas pelo Espírito Santo. Nós estamos gratas, felizes, obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, para quem está aqui a primeira vez, meu nome é Mayara Brasil, eu sou advogada, moro em São Paulo e mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês para estudarmos juntas a lição dessa semana. Olá, eu sou a Ana Brasil, falo daqui da cidade de Sorocaba, interior de São Paulo, sou professora e também é um prazer estar com vocês aqui novamente, que o estudo de hoje conforte nossos corações. Olá, meninas, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos, você que nos assiste, meninas que estão aqui com a gente também, dividindo esse papo de hoje. É um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês. Meu nome é Eliana Feitosa, sou jornalista, falo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E, como eu sempre digo, é um privilégio muito grande a gente estar reunida para falar de Jesus e das coisas que Ele prepara para nós e que Ele nos oferece todos os dias. Que você se sinta bem durante esse papo e que Ele sirva de alguma maneira em benefício da sua vida. Oi, pessoal. Eu me chamo Paula, eu também falo aqui do interior de São Paulo, Sorocaba. Eu sou formada em nutrição, mas trabalho como administradora numa empresa. Sou mãe de 2 babies, um já tem 5 anos e um está no forninho. E estou muito feliz pelo convite de vocês para participar aqui hoje. Bem, chegou minha vez, né, de me apresentar. Meu nome é Daniela Rocha, eu sou criadora de conteúdo digital, sou formada em comunicação e também em estética. E é um prazer. Eu falo de Salvador, na Bahia, né? Olha que privilégio de tão longe estar conhecendo mulheres maravilhosas que em outra situação não poderia conhecer, né? Graças ao advento da internet aí que encurtou as distâncias, né? Que legal! Estamos bem espalhadas no nosso estudo de hoje e nós estamos já na lição 7 do nosso guia de estudos desse trimestre, que vem falando sobre o descanso em Cristo. E essa semana o tema é descanso, relacionamentos e cura. E o verso para memorizar, vou ler para você, agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Esse verso é da história de José, que nós estudamos já na semana passada. Então, se você estava aqui na semana passada, você já sabe que é uma das minhas histórias prediletas. E nos traz aqui diversas reflexões. Essa semana nós vamos falar um pouco sobre o perdão, sobre o que isso significa na prática para nós como cristãos. E para mim, particularmente, foi um estudo assim muito enriquecedor. Espero que tenha sido para vocês também. E para vocês, meninas, que estão com a gente hoje. Quero saber como que vocês receberam a lição dessa semana, essa questão do perdão, que é algo muito difícil, né? É muito bonito, mas na prática não é nada fácil. É verdade. Olha, Mayara, você comentou aí que é uma das suas histórias favoritas e é a minha também. Quando eu li a lição, assim, eu fiz, olha que bacana abordar sobre José, porque é uma das minhas lições favoritas, uma das minhas histórias favoritas da Bíblia. E como você disse, de fato, perdoar é lindo, né? Quando a gente fala assim, quando a gente ouve falar nas pregações e quando a gente está conversando numa roda de amigos, parece ser muito simples e muito fácil.
Mas perdoar não é fácil, não. Principalmente quando você está no lugar de vítima, né? Você tem, vamos dizer assim, a sua razão de estar magoado, chateado, ou, enfim, o sentimento que for ali que estiver envolvido, né? Então, é como se você se agarrasse nesse sentimento para afirmar que aquilo foi agressivo contra você, né? E você pode estar com aquele sentimento, ele é genuíno, né? E acaba que o perdão ele não flui tão rapidamente como muitas pessoas acham que deve acontecer. Eu sei que durante a lição também vai se falar sobre isso, né? Sobre a gente acolher os nossos sentimentos, e isso é maravilhoso. Eu acho isso muito importante também, porque às vezes a gente se cobra para não sentir as coisas, né? Como se a gente desejasse não ser humano. Porque o ser humano, ele sente, ele tem sentimentos positivos, né? E sentimentos negativos, né? E a gente não pode simplesmente reprimir os sentimentos que eventualmente são negativos. Eles também têm sua importância, né, na nossa vida. A gente só não pode se deter neles, né? Parar a nossa vida para ficar sentindo aquilo ali, porque senão a gente pode entrar numa depressão, né? Mas é importante que a gente entenda o nosso momento, acolha o nosso sentimento, a nossa tristeza, a nossa raiva, a emoção que for, que a gente entenda por que a gente está sentindo aquilo e que a gente encontre uma forma de sair desse sentimento, né? E que a gente avance e alcance esse perdão em primeiro lugar, né? Para que a gente possa dar para o outro também. E a lição... Uma coisa... Pode falar. E a lição no sábado, ela conta até uma história, né, de uma pessoa que havia sido acusada injustamente por um crime que não havia cometido, um homem, e ficou preso por 14 anos. E aí saiu da prisão, quando ele conseguiu ali finalmente provar sua inocência, a mulher que o havia acusado injustamente foi encontrar com ele. E aí ele disse que a perdoava. E essa atitude dele quebrou as pernas, como a gente diz por aí, daquela mulher, que ela não estava esperando por aquela reação. E o perdão é realmente nesse sentido. Quem é perdoado, na maioria das vezes, ou deveria ser assim, ela não está esperando, ela sabe que não merece aquele perdão, que realmente é algo imerecido. Eu fiquei pensando, era justamente sobre essa história que eu ia comentar. E eu fiquei pensando, imagina só, né? Aqui o exemplo é de uma mulher que cometeu uma injustiça, né? Ela cometeu uma injustiça e um homem foi preso, né? E ficou encarcerado por 14 anos por causa desse equívoco dela, né? Mas eu fiquei pensando muito, talvez no que seja muito mais comum do que essa situação, né? A situação em que a mulher comete um engano em relação ao abuso que ela sofreu. Mas fiquei pensando na inversão, como que seria se essa mulher fosse convidada a perdoar quem a abusou de fato, né? Eu fico pensando assim no impacto disso, porque talvez, eu estou aqui conjecturando, talvez esse homem que acabou aí encarcerado injustamente, ele talvez sentia alguma paz dentro de si por ter consciência plena de sua inocência, né? Lógico, nada repara, né? 14 anos de encarceramento indevido, nada repara. Não tem como você voltar atrás e resgatar o tempo perdido, não tem como a pessoa voltar a ter a idade que ela tinha antes de ser presa, né? A gente sabe que assim, os prejuízos são enormes, mas eu fiquei pensando, talvez esse homem tenha conseguido perdoar essa mulher justamente por ele ter consciência da sua inocência. Agora, e se fosse o contrário, né? E se ela fosse convidada a perdoar o homem que a abusou, né? O homem que de fato cometeu esse crime contra ela, né? Eu não consigo nem imaginar, sabe? Eu não consigo me imaginar nessa situação e não consigo me imaginar perdoando uma pessoa
caso eu tenha sido a vítima, né, eu não sei qual seria a minha reação, a minha atitude. Mas a lição ela vem tratando justamente sobre esse desafio, né? Esse desafio de, mesmo quando você tem motivos, lícitos, de mágoa, de dor, de ressentimento, como que você pode talvez buscar a liberação do perdão, né? Como que você pode buscar maneiras de se livrar desse peso, não pelo outro, porque o outro merece o seu perdão ou porque o outro merece uma passada de mão na cabeça, mas porque talvez aquilo esteja te corroendo por dentro, né? E esse aspecto do perdão, ele é largamente abordado, principalmente profissionais da psicologia falam muito sobre o poder corrosivo, né, da falta de perdão. Então, realmente é um tema, eu acho que muito importante, muito contemporâneo, que eu fiquei muito feliz de ver a abordagem que a lição trouxe nos demais dias, porque realmente é algo muito do nosso cotidiano e é um grande desafio, né? E aqui é o pano de fundo da história de José, que eu achei muito interessante a abordagem, o link, né, que a lição faz justamente do perdão com a história de José. Uma questão aqui que, quando eu estava lendo essa história, né, da mulher que acusou injustamente, né? Vale lembrar que ela também era uma vítima, né? Ela era uma vítima tanto quanto ele, né? Ela não o acusou porque ela era uma pessoa má, porque qualquer coisa desse gênero, né? Ela o acusou porque provavelmente, né? Ela na situação em que ela se encontrava, é uma situação deve ser muito terrível, eu nunca passei por isso, mas eu imagino quão destruidor né? Para uma mulher passar por uma violência sexual. E assim, ela devia estar muito fora de si, né? Talvez algum traço dele tenha lembrado do agressor, e ela, por essa confusão, ela fez, na verdade, uma confusão, né? E eu acho que essa sensibilidade também que ele teve de perdoá-la deve ter passado também por imaginar, né, na situação dela, né, enquanto vítima também de uma agressividade tão grande, né? Então tem que ter essa sensibilidade também. O que reforça, inclusive, essa atitude desse homem reforça, inclusive, a inocência dele. Porque somente uma pessoa inocente conseguiria perdoar alguém por um crime, por uma acusação, né? Por uma acusação de um crime que não foi cometido. Então, realmente, de uma nobreza muito grande, né? E assim, eu fico imaginando ela por essa dupla angústia, né? Ela sofreu o que sofreu, né? Ter que encontrar um culpado, de repente acusar uma pessoa que não era. Então, ela também devia carregar uma dupla culpa aí, né? Porque a gente sabe que muitas mulheres que sofrem esse tipo de situação de abuso, elas se sentem culpadas, porque de repente elas vão pensar: será que eu facilitei de alguma forma? Uma vez eu lembrei agora que eu fui assaltada. Eu estava na frente de um shopping e aí eu já estava indo embora, mas eu lembrei que uma amiga disse que ia estar lá mais ou menos naquele horário. Aí era horário assim de pico. Eu fiz: olha, eu não vou para casa, vou fazer uma horinha aqui no shopping até o horário que baixa essa quantidade de trânsito na rua. E aí peguei o celular rapidinho, gente, foi muito rápido. Peguei o celular rapidinho para ligar, para ver se ela estava dentro do shopping. E aí, quando eu peguei o celular, o cara só fez isso. E foi. E adeus, tchau. E eu só ficava me culpando, sabe? Eu ficava me culpando o tempo todo. Por que eu peguei o celular? Porque eu não podia ter pego o celular ali, que não sei o quê. Mas, ao mesmo tempo, eu me senti segura, porque tinha muita gente no ponto de ônibus. Era na frente de um grande shopping e tal. E eu me senti segura. Não, tá tranquilo, eu posso pegar. Mas eu me senti muito culpada por ter sido roubada, veja bem, né? A gente tem essa coisa, a gente acaba se culpando por ter sido uma vítima. Então, ela com certeza já levava essa carga. E depois ainda levar a carga de ter acusado um inocente, e não é brincadeira. E como Liana ainda reforçou, né, a grandiosidade dele também de entender o lado dela. Não, são 14 anos, gente. Eu assisti uma série, Olhos que Condenam, ela em português, mas tem outro nome lá em inglês. Foi de um caso que aconteceu em, sei lá, 85, não lembro muito bem agora. Foi na década de 80, sim.
E foram 5 jovens, 5 adolescentes que foram presos e acusados de estupro num parque em Nova York, se eu não me engano. E assim, você assistir a série, se eu não me engano, são 5 capítulos, é de uma dor no coração, de um sofrimento. Eu acabei o primeiro capítulo, eu fui respirar, porque eu não dei conta. Porque é muito forte você imaginar que crianças, né, eram crianças entre 12 e 16 anos, se eu não me engano, crianças, adolescentes, né, sendo acusados de um crime tão hediondo, né, sendo levados a dizerem que de fato fizeram aquilo, né? Então, assim, injustiças tamanhas, e depois disso tudo eles ainda conseguirem perdoar, que foi o que aconteceu também, né? A mulher, a vítima, ela confirmou que foram eles, e depois, quando tudo se resolveu, só anos depois, porque quando o DNA já conseguia solucionar os casos, né? E aí a mulher fizeram o teste, viram que não foi ele e tudo, e eles perdoaram, né? Ela. Então essa história também me lembrou esse caso, que são casos verídicos, casos que de fato acontecem, né? Quando eu estava estudando essa semana o assunto e ouvindo vocês falando, eu lembrei de uma coisa assim muito interessante, que eu não sei se vocês já viram, mas várias psicólogas, inclusive tem uma estudiosa assim, ela há muitos anos estuda esse assunto, que é a Brené Brown. E ela diz que o nosso cérebro, ele tem um mecanismo natural de defesa. Quando ele sofre algum tipo de trauma, qualquer trauma que seja, ele conta uma história para nós, para se defender. Então, querendo ou não, toda vez que a gente é agredido, toda vez que a gente é injustiçado, toda vez que a gente passa por uma situação difícil, de traição, o nosso corpo o nosso cérebro, né, carnal, ele vai contar uma história para nos defender. E aí que eu acho que a palavra perdão é muito interessante, porque, como o nome diz, né, perdão, a gente tem uma perda muito grande aí envolvida, que é a perda do direito de contar essa história, né? Então, quando acontece algo conosco, o nosso cérebro cria uma história, a história de vítima, que não é mentira, é uma história verídica, né? Não, eu fui vítima, eu fui traída, eu fui humilhada, né? O que você fez para mim é imperdoável. Então, nosso cérebro conta a história de que nós somos a vítima, né? Que nós passamos por aquilo, que nós temos que, então, nos defender. E aí, a gente perde justamente porque quando a gente perdoa, a gente não tem mais direito de contar essa história, né? Porque daí a gente entende, né? Como, agora falando como cristãos, que nós não somos indivíduos únicos e separados, né? Nós somos células que fazem parte de um corpo que tem uma cabeça, né? Que é Cristo. E o cérebro Cristo nos conta uma outra história, né? Ele nos conta, inclusive, uma única história que serve para todos nós, que é a história da redenção, que é a história do amor acima de todas as coisas. Então, com o perdão, a gente perde o direito de contar a nossa história particular, né? E falar, mas é o meu direito de ficar brava, é o meu direito, porque eu fui injustiçado. A gente perde esse direito, né? E olha para a história que o cérebro que comanda esse corpo conta, que é a história de amor, que é a história de redenção, independente das nossas atitudes, né? E das atitudes do outro. Porque quando a gente fica preso a isso, as nossas histórias, as historinhas que a gente conta, a gente levanta também muros, né? Barreiras de proteção. Então, a gente acaba tem dificuldade, às vezes, para se relacionar, tem medo do que o outro pode fazer para a gente. Para mim, que sou mãe, no caso, né? Não sei, acho que é o caso aqui só da Ana, só da Aninha, mas a gente transfere também esses muros e esses medos para os nossos filhos, né? Tipo assim, com quem ele vai se relacionar? Com quem ele vai ter contato? O que vão fazer para ele? O que não vão? E, na verdade, Cristo está nos dizendo que a gente não precisa ter esse medo, né? Sempre quando ele diz, eu lhes dou a paz vos dou, é a paz de espírito, de saber que está tudo bem. Mesmo que as situações não sejam favoráveis, mesmo que a gente seja injustiçado. Então, para mim, José foi um cara que entendeu isso, que sabe? Não é o que a vida me conta, não é o que a vida faz comigo que define quem eu sou. Porque eu não acho que Cristo está lá disposto a olhar para a gente, esperando a gente mudar as nossas atitudes para nos amar. Não está esperando a gente mudar as nossas atitudes para nos perdoar. O processo é o contrário, né? Primeiro ele oferece o perdão, porque aí a gente pode ter paz e falar, ufa, fui perdoado. Agora eu posso me arrepender.
Porque às vezes a gente, até mesmo dentro do contexto religioso, a gente ouve muito isso, você precisa se arrepender, né? Você tem que se arrepender. Não, você não precisa se arrepender, você pode se arrepender. Tipo, é um privilégio, né? É um presente. Você pode se arrepender porque você já está perdoado. Não importa o que você fez, para quem você fez, como é que isso aconteceu, você já está perdoado. E aí acho que a maturidade do Espírito, né, que o Espírito traz para nós, é justamente nisso. A gente entende isso e aí a gente passa de perdoados para perdoadores, né? Isso é transferido para nós, né? Jesus diz: quem vê a mim vê o Pai. E eu passo isso para vocês agora. Eu vou, mas vocês agora é que vão continuar isso aqui na Terra. Então ele deixa para nós essa missão de agora receber o perdão de Cristo e então poder fazer o mesmo pelo outro. E às vezes por nós mesmos, né? Porque, como vocês falaram aí, né? A gente precisa respeitar e aceitar as nossas emoções, tudo que a gente sente é real, é importante, e às vezes a gente precisa se perdoar, porque a gente se apega aos nossos erros, às nossas falhas, e a gente não se perdoa. E nós também somos células desse corpo. Quando a gente se maltrata, a gente está maltratando o outro também, né? E para mim, esse foi um processo muito importante. Eu acho que na minha vida, assim, eu não tenho uma história com ninguém, assim, de traição, de uma coisa que eu fiquei com rancor, mas eu me machucava muito. Eu tive uma época da minha vida, mesmo dentro da própria religião, assim, que eu acho que eu ainda não tinha entendido a graça de Cristo mesmo, porque eu me culpava demais. E chegou em momentos de crise que eu tinha vontade de me machucar. Eu nunca fiz nada sério, né? Nunca tentei tirar minha própria vida, mas eu já tentei me machucar de raiva que eu sentia de mim mesma, né? Palavras duras e pesadas que eu dizia para mim mesma. E aí, quando eu realmente entendi a graça de Cristo e pude me perdoar, esse processo também ficou muito mais fácil em relação ao outro comigo. Algo importante também, ouvindo vocês aí, a Paula mencionou que ela não tem nenhum caso assim realmente externo, né, de uma traição recebida, mas a gente tem essa questão dessa culpa que a gente fica. Já falamos em outro momento a respeito disso. Mas na história de José, o conflito ali do acontecido foi num contexto familiar mesmo, né? Foi dentro da própria família, como nós finalizamos a história semana passada, no último encontro nosso. E aqui agora, essa galera, assim, existe um encontro entre eles, não é? Agora José, de repente, pá, são os meus irmãos. E aí? Então já tinha acontecido o perdão, realmente, bem colocado. Dentro dele, né? Dentro dele, ele já havia perdoado, mas os irmãos nem sonhavam com isso, né? Nem sonhavam. E é importante a gente ressaltar também, embora José seja o personagem assim, principal aqui também, mas os seus irmãos também tiveram que conviver com a situação, com as escolhas que eles tinham feito antes. E como será que era, né? Que acontecia o dia a dia deles? Será que havia essa culpa? Será, de repente, quando eles, emocionalmente falando, quantos anos depois encontrar ali o seu irmão? Então, o estudo trouxe isso para a gente, trazendo aqui bem prático, é realmente importante entender que há o perdão antes mesmo que aconteça o arrependimento. Isso marcou muito, porque a culpa ela anda ali, né? Todo dia sondando. Então, perdoar é quando você realmente começa a trabalhar com você. Porque eu fico pensando assim, sabe? José poderia viver ele já estava vivendo uma vida próspera, sem ter oferecido ali na íntegra o perdão para os irmãos dele, porque eles não tinham se encontrado após isso. Então, Deus não deixou de abençoar José por conta disso, mas quando Deus preparou o momento para este encontro, José fez uso da bênção que ele havia recebido. Então, é importante, né, ser abençoado através desse perdão de Deus, mesmo quando nós não alcançamos ali aquele arrependimento. Ana, eu acho que é muito aquela coisa de a gente poder dizer assim, é quase que poder dizer assim para mim, você pode errar comigo porque eu sei quem você é, né? Quando a gente entende essa história que Cristo contou para todo mundo, para todo o corpo,
A gente, como pessoas que creem nisso, né, que vive a redenção, a gente pode chegar para o outro e dizer, você pode errar comigo, porque eu sei quem você é, né? Então, tipo assim, não importa o que aconteça, não vai mudar a história, né? Porque eu não vejo que Cristo tem a intenção de nos mudar, ele tem a intenção de nos fazer lembrar, de nos mostrar aquilo que nós somos, porque ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Então, a gente se perde nisso, esquecendo de quem a gente é, né? Então, eu acho que é isso, quando a gente não esquece, se lembra disso, a gente pode falar para o outro em paz, assim, comigo você pode errar, ou pelo menos a gente poderia dizer, né? Comigo você pode errar, porque eu sei quem você é. A história não trata, não se detém em alguns detalhes, né? Mas, se eu não me engano, me corrigindo se eu estiver errado, José viveu o cativeiro mais ou menos por uns 40 anos, 30, 40 anos, foi mais ou menos isso, né? Ele foi vendido ali na adolescência, acho que uns 16, 17 anos, só depois de não sei quantos anos que ele foi encontrar os irmãos lá. Enfim, nesse decorrer de tempo aí ele passou... Tinha filhos, já tinha uma certa idade, assim, já não era mais um jovenzinho. Exato. Então, assim, ele passou... Foi muito tempo entre o fato ocorrido de ser vendido e até o dia de ser, de fato, perdoado. Então, a gente não sabe, nesse inteirinho aí, quando foi que, de fato, José conseguiu limpar ali o coração dele da mágoa, né? Gente, olha, levar um tapa, né, de uma pessoa que não te conhece tanto, tal, é ruim, né? Mas pensa numa pessoa receber isso de alguém que é tão próximo de você quanto é a família, né? Então é sempre muito, parece que a mágoa triplica, né? Porque é de alguém que você não espera, é como a gente fala, fogo amigo, né? Aquela pessoa que você nem espera receber, você está recebendo um tapa com a mão cheia, então, assim, você fica sem chão, é como se a gente perdesse o chão, né? E a gente não sabe. Eu lembro que eu assisti uma série que falava sobre José, assim, entre o que a gente pode salvar dessas obras que fazem de filmes, séries, novelas, enfim. Uma coisa que eu achei bastante interessante é que eles humanizaram bastante José, porque quando a gente ouve nas pregações, até pelo tempo de mensagem, né, ser curtinho, ninguém se detém no que José pode ter passado ali, na raiva que porventura ele tenha passado, na mágoa que ele talvez remoeu por muitos e muitos anos. Então, às vezes, eu gosto de ler essas histórias e pensar dessa forma, né, humanizando aqueles personagens, e a gente não tem tantos detalhes, né? Quanto tempo José deve ter ficado ali com mágoa dos irmãos, com ódio, com rancor, né? Com rancor da vida também, né? Por que não? Até de Deus, porque quando a gente passa por situações terríveis, a gente questiona Deus, né? A gente fala, poxa, Deus, eu não acredito que aconteceu isso comigo. Olha, eu lembro que uns 2 anos atrás, mais ou menos, não, há um tempo mais, alguns anos atrás, uma amiga, ela tinha... divorciou do casamento, o marido tinha traído e tal, ele recebeu esse golpe, né, da vida, e aí o casamento acabou, aquele sofrimento, aquela coisa, traição, enfim. Passou um tempo, ela conheceu uma pessoa, também da igreja, uma pessoa maravilhosa e tal, ela fez, cara, encontrei o amor da minha vida. E aí casou, né? No ano seguinte, ele descobre um câncer, e no ano seguinte ele morre. E quando ela me contou assim, quando ela me contou, Dani, tem uma coisa horrível de contar, ele está com câncer, e esse câncer não tem cura, já está com metástase, não sei o que, é só, sabe, paliativo até o dia de morrer, porque... E é uma coisa rápida, foi 6 meses, assim, gente, foi coisa de 6 meses mesmo. E eu lembro que quando ela me contou isso, eu fiquei com raiva de Deus. Eu não sei se ela ficou, mas eu fiquei, porque eu fiz assim, não aceito. Eu juro a vocês que eu bati boca com Deus, eu fiquei chateada, porque eu não acredito, eu não aceito que essa pessoa tão querida, pessoa maravilhosa, que eu amo tanto, que tanta gente ama, tenha passado por tanta desgraça, por tão pouco tempo, sabe? Parece que não dá nem folga para coitada, é uma coisa atrás da outra. E a pessoa ainda tem que manter a fé, ainda tem que manter a compostura, não tem condição.
E eu fiquei aborrecidíssima. Eu lembro que eu chorei, que eu fiquei chateada. Eu tô dizendo a vocês, eu fiquei chateada. Eu não sei se ela ficou, vou até perguntar. Eu fiquei chateada uns dias ali com Deus, porque eu não aceitava. A palavra que vinha na minha boca era essa, em relação àquilo que ela tinha me contado. E aí, a gente estava bem distante, né? Eu estava num estado, ali em outro. E aí, sempre que eu podia, eu conversava com ela ali no WhatsApp, até que finalmente chegou, né, o dia que a gente não esperava que chegasse, mas, enfim, ela veio trabalhando para poder, né, suportar o dia, de fato, da morte dele. Enfim, é louco a gente pensar, né, como que a vida, às vezes, dá umas rasteiras que a gente não sabe, gente. A gente pensa que quando a pessoa vai pegar um alívio da vida, aí a vida dá mais uma, né? E eu acho que Deus entende, de verdade, né? Ele inclusive fala na palavra, né? Vim até mim, vamos arrazoar e tal, porque ele sabe da nossa fraqueza, né? Sim. Da nossa humanidade, sabe como a gente é limitado, a gente não consegue entender todas as coisas, mas no fim, o importante é que sempre lá no fim a gente entenda que ele não queria que a gente passasse por isso, né? Ele não quer que a gente sofra, que esse sofrimento também é momentâneo, né? Que a gente tem a esperança de ver as pessoas queridas que se foram, e que a gente sabe que, por mais que a gente passe por dificuldades aqui, ele está sempre do nosso lado, nos dando força, e aí a gente consegue se reerguer, né? Mas ele entende que é genuíno também a raiva, o sentimento que a gente sente no momento. Eu acho que o importante não é a gente evitar o sentimento que vem, porque ele é natural e é humano. Acho que o importante é a gente não se esconder de Deus, né? Como Adão e Eva fizeram, né? O problema, esse foi o maior problema deles ali no começo, né? Se esconderem de Deus enquanto Deus os chamava. Claro que Deus sabia o que tinha acontecido, né? Mas ainda assim Deus os chamou. Deus quer ter uma relação com a gente, mesmo que a gente se afaste dele por sentir rancor ou o que for, né? Mas acho que isso é importante. Mesmo que a gente em algum momento se revolte, que a gente tenha a plena consciência de que somos dependentes e precisamos dele. E esse perdão também só pode vir dele, porque da gente mesmo, a gente não dá conta, né? A gente não consegue por nós mesmos. Somos seres egoístas, a gente só pensa na gente. Então, até quando a gente libera de fato o perdão, é porque Deus colocou isso no nosso coração. Sim, e nessa questão do perdão, a gente vem falando assim, perdoar e esquecer, será que isso é possível? Porque aí a gente se apega mesmo, né? Vamos ser como Cristo foi. E aí Deus diz que ele pega os nossos pecados e joga nas profundezas do oceano. E deles ele não mais se lembra. E muitas vezes a gente traz isso para a nossa vida e fica pensando, não, então se eu ainda me lembro, eu não perdoei, o meu perdão não é genuíno. E não é isso, né? Acho que uma das grandes descobertas aí da caminhada cristã é a gente entender que você pode sim perdoar e não esquecer, porque a gente não esquece mesmo. E você também não precisa perdoar e continuar convivendo com, de repente, a pessoa que te fez mal. Eu estava estudando a lição essa semana, e aí eu assisti um vídeo aqui no YouTube também, sobre uma pessoa que eu nem me lembro o nome, se mesmo que eu quisesse falar, eu não lembro. E ela falando sobre esse pedaço, e ela disse assim, o pastor disse assim, que se a mulher perdoa o marido, ou vice-versa, por uma traição, mas se divorcia, esse perdão não é genuíno. Porque o perdão genuíno, ele nos leva a conviver com a pessoa. E se eu decido não conviver, é porque eu não perdoei. E aquilo me incomodou, sabe? E até por isso que eu resolvi trazer aqui para vocês, porque às vezes você também ouviu isso em algum lugar aí durante essa semana, ou durante a sua vida, ou na igreja, ou onde quer que seja. A gente perdoa, mas é o que nós falamos na semana passada também. Mas a gente não precisa se obrigar a conviver com a pessoa que nos fez mal. Se estiver tudo bem para você, continuar o casamento, continuar a amizade, continuar a relação, ótimo. Mas se não estiver,
Deus não exige isso de mim e nem de você. Então, durma em paz, caso esse... Amém. É muito importante a gente ter isso em mente, a gente não perder de vista que o perdão ele pode sim ser genuíno, mas não nos obriga a conviver com aquilo que nos fere. Poxa, eu quero que uma ferida cicatrize, né? Eu, sei lá, me machuquei, caí de bicicleta e me machuquei. Mas eu não sei andar de bicicleta direito. Se eu me arriscar a continuar andando de bicicleta enquanto eu ainda estou machucada e sofrer novas quedas, as minhas feridas não vão cicatrizar, os meus ferimentos não vão cicatrizar, porque eu sempre vou cair e sempre vou me machucar. Quer dizer que eu não preciso nunca mais, então, andar de bicicleta? Que eu não devo nunca mais andar de bicicleta? Não, eu posso aprender de outras maneiras, eu posso fazer de outras formas, eu posso usar de outros auxílios, mas eu posso, sim, esperar cicatrizar, sabe? Eu posso esperar a cura, fazer efeito, para só, então, quem sabe, voltar a conviver com a pessoa. E mesmo assim, se eu não quiser voltar a conviver com a pessoa, porque aquilo me faz muito mal, porque aquilo me afasta às vezes de Deus, porque aquilo testa a minha espiritualidade, eu não consigo ver ocasião espiritual, sabe? Explicação espiritual para isso. José, ele escolheu dar uma chance para sua família. Ele escolheu dar uma chance. Jesus não pede que a gente se coloque realmente na cova dos leões. A gente faz se a gente quer, sabe? A gente precisa separar aquilo que Deus espera de nós e aquilo que estamos dispostos a fazer. Deus, ele não espera nada forçado da nossa parte. Eu acho que a partir do momento que a gente se obriga a fazer coisas que a gente não está pronto para fazer, a liberar um perdão que a gente não está pronto para liberar, nós realmente prejudicamos a nossa caminhada espiritual. Agora, eu estou falando isso não porque eu acredito que o perdão não vale a pena, de forma alguma. Eu estou falando isso porque a gente precisa lembrar de situações, de pessoas que passam por momentos extremamente graves de violência doméstica, mulheres que são continuamente vítimas de violência, de agressão física, psicológica, emocional, de alto grau, sabe? De profunda gravidade, e essas pessoas muitas vezes não têm coragem de dar um basta, né? De realmente dar uma pausa nesse ciclo de ódio, de dor, de sofrimento, porque acham que são obrigadas a conviverem com a dor. O perdão, ele tem momento, ele tem ocasião e ele tem como. A gente não consegue, de fato, liberar um perdão genuíno se a gente não toma o mínimo de distância da fonte da dor, sabe? É humanamente impossível, então a gente precisa conseguir se distanciar da fonte da dor, seja fisicamente, seja mentalmente, mas para que a gente possa entender o que está acontecendo e liberar o perdão no momento adequado. Então, o que eu percebo na história de José é que ele foi um passo a passo. Ele recebeu os irmãos dele, né? Foi uma surpresa para ele receber os irmãos. Ele recebeu essa surpresa. Os irmãos não reconheceram, não sabiam que ele agora era uma pessoa que de escrava, vendida, jovenzinha, agora era uma pessoa extremamente poderosa, era governador do Egito. Ele recebe esses irmãos, não fala nada e testa os irmãos. Eu quero muito frisar essa parte do teste aos irmãos. É muito importante a lição que a gente pode aprender aqui. José podia ter falado assim, não, venham, vocês são meus irmãos, eu acredito que vocês estão mudados, vamos nos abraçar e ser felizes para sempre. E os irmãos podiam não ter mudado 1 milímetro do caráter deles. Os irmãos podiam ser ainda as mesmas pessoas que tinham vendido ele no passado. Mas através dos testes que José colocou, né?
Então, da próxima vez que vocês vierem, tragam o irmão mais novo de vocês. Eu quero que um de vocês fique aqui, vai ficar preso aqui, porque eu tô com medo de vocês não voltarem. Eu encontrei um objeto roubado no meio das coisas de vocês, sendo que ele tinha colocado o objeto roubado no meio das coisas. Sabe, esse tipo de situação, esse tipo de teste, eu acho muito interessante, porque muitas vezes a gente quer acreditar que uma pessoa mudou, e a gente acredita na pureza do coração ou na intenção de ver uma mudança, mas a pessoa às vezes de fato não mudou. Então, essa minha fala é especialmente para aquelas irmãs que talvez estejam vivendo um casamento destroçado por violência, são casadas com um marido agressivo, um marido que bate, e você se sente perdida, se sente impelida a continuar nesse relacionamento e não sabe o que fazer. Minha irmã, se você acredita que ele pode mudar, não permaneça apanhando para ver a mudança. Ore por ele. Se você acredita que ele pode mudar e ele fala que quer mudar, se distancie dele e permita que o Espírito Santo haja na vida dele, mas sem você continuar apanhando. Não destrua o teu emocional para você ver a mudança acontecer. Creia na mudança, ore pela mudança, mas se distancie para a mudança acontecer, sabe? Não se coloque na zona de perigo. Se distancie para que você possa liberar o perdão, para que seu marido possa se regenerar, se essa for da vontade de Deus e se essa for a vontade dele mesmo. Porque muitos falam que querem mudar, mas não conseguem mudar. E, de fato, não querem, no fundo, de verdade, não querem mudar. Então, a gente vê com a história de José, que ele testou os irmãos para ver realmente se o caráter deles estava refinado. E ele viu que estava. Tanto que quando Jacó, o pai deles, morreu e os irmãos tiveram medo, falaram assim, não, agora José, aquele perdão que ele liberou para a gente, ele pode voltar atrás, porque nosso pai morreu, ele vai se sentir desobrigado a permanecer no perdão. José reforçou o perdão, ele falou assim, não, o perdão que eu liberei lá atrás, eu continuo liberando agora, porque quem age no meu coração é o próprio Deus, é o Espírito Santo que concede para mim essa dádiva, né, de conceder o perdão. Então, eu acho que essa lição, ela traz inúmeros aprendizados, por isso que eu falei que eu achei muito contemporâneo, porque é através de todas essas dinâmicas vividas por José, que a gente também tem aí algumas ideias, né, alguns vislumbres de como a cura pode acontecer na nossa vida, né, através do exemplo de José, e também a gente pode ter um vislumbre de que nem sempre é sadio, a própria lição fala isso, embora nem sempre seja possível ou sábio restaurar relacionamentos, não quer dizer que a gente não possa restaurar. Existem alguns casos que sim, como foi o caso de José. Pode não ser o seu, mas foi o caso de José, e que a gente consiga buscar, né? Talvez essa seja assim, a grande vantagem ou o grande objetivo, né? A gente tentar restaurar relacionamentos que sofreram abalos, mas sentir através da história de José, perceber através da história de José que realmente há chance de restauração em relacionamentos quebrados quando Cristo reina, né? No nosso coração e no coração do outro. Né? É possível sim, esse milagre é possível pelo poder de Deus, né? Então, são algumas das várias lições que a gente pode aprender ao longo dessa semana, né? Liana, eu achei assim, nossa, perfeito a sua explanação sobre essa parte que a Mayara trouxe, e eu acho que às vezes a gente pode até pensar assim, de forma dissociada, assim, do perdão e dessa reconciliação ou desses relacionamentos, né, que uma coisa não quer dizer a outra, né, então, tipo assim, se eu não continuo no relacionamento, se eu não mantenho as coisas como eram, isso não quer dizer que eu não perdoei, né, porque o amor, ele não é falso também, né, o amor, ele não é superficial, então eu não preciso, se existe, né, alguma dificuldade na relação, eu não preciso forçar nada, né, Deus não quer que a gente force relações. Então, as coisas, elas precisam e devem acontecer naturalmente. E é o que você falou, uma mulher, por exemplo, numa situação de violência, o perdoar tem muito mais a ver com a gente, né, sofrer essa perda de não se colocar na posição... Isso, então, tipo assim, ela perdoa por ela, porque eu não mereço apanhar, né? Eu não mereço ouvir essas coisas, né? Tudo que ele fez para mim,
isso, eu não mereço que isso mude quem eu sou, que isso acabe com a minha vida, com o meu psicológico. Destrua Então, o meu emocional, a minha autoestima, a minha autoconfiança. Exatamente. Então, eu posso perdoar, porque o que ele faz não tem nada a ver comigo, o que ele faz tem a ver com ele, né? Então, eu posso perdoar, mas isso não quer dizer que o perdoar é eu continuar nesse relacionamento, eu continuar apanhando, eu continuar permitindo as coisas. Esse ponto foi perfeito, assim, muito importante a gente falar. A própria lição, ela traz 2 frases que eu destaco sobre isso, que diz assim, tá na página 85, é na lição de domingo. Qualquer pessoa que seja abusiva está atacando a propriedade de Jesus. Muito forte essa frase, e muito real. Sim. E a outra frase é a que vem logo em seguida, e diz assim, o abuso sexual e a violência emocional ou física nunca devem fazer parte da dinâmica familiar. Não se trata somente de assuntos familiares privados a serem resolvidos internamente. São necessárias ajuda e intervenções externas. Se alguém de sua família estiver sofrendo abuso, mulher, idoso, criança, tá? Se alguém da sua família estiver sofrendo abuso, peça ajuda a uma pessoa de confiança ou alguma autoridade policial. Então, assim, não era essa a realidade. Depois, quando José recebeu os irmãos, já não era mais essa realidade. Ele foi vítima de violência, né? Ele foi vítima de abuso. Foi um abuso emocional muito grande o que ele sofreu. Ele era um filho que foi vendido como escravo para pessoas estranhas para apanhar pro resto da vida. Ele estava condenado. A partir do momento que ele foi vendido, ele foi condenado ao sofrimento por resto da sua vida e possível morte violenta, porque pessoa escravizada não tem vida fácil, não tem vida mole. Então, ele realmente sofreu violência e abuso. Ele foi vítima de violência e abuso. E aí ele fez a escolha, né, de perdoar, de estender, de liberar esse perdão a seus irmãos, não porque os irmãos mereciam, e não porque ele testou os irmãos e viu que os irmãos tinham mudado e por isso mereciam. Não foi esse a condicionante. A condicionante não foi porque os irmãos passaram a merecer o perdão. Ele já tinha liberado o perdão antes dos irmãos merecerem, antes dos irmãos aparecerem. Porque o perdão que ele podia liberar ou não liberar, na verdade, estava condicionado ao relacionamento dele com Deus. Então, em nenhum momento a gente vê um imperativo de Deus falando assim, José, os seus irmãos vão aparecer, e quando eles aparecerem, você precisa perdoar. Deus literalmente deu liberdade para José tomar a sua própria decisão, de perdoar ou não, de se vingar ou não. José podia, ao receber os irmãos, falar assim, beleza, eu sou José, aquele que vocês venderam, eu estou recebendo agora vocês aqui, mas agora vocês vão comer o pão que o diabo amassou, eu vou fazer da vida de vocês um inferno, como a minha vida foi. Eu fui preso, agora eu vou prender todos vocês vão ficar um tempo presos também, porque eu fui preso por causa da mulher de Potifar. Ele podia muito bem ter se voltado contra os irmãos, mas a decisão dele foi outra. Por que foi outra? Porque ele estava ligado a Deus, ele recebeu orientação, inspiração e força para dar esse passo. Hoje, nós, além de termos principalmente o direcionamento e o fortalecimento de Deus disponível a qualquer momento do dia, em qualquer situação da nossa vida, diretamente disponível a nós também podemos contar com ajudas profissionais. Se eu não consigo liberar um perdão, eu posso contar com a ajuda de terapeuta, de psicólogo, sabe? Eu posso contar com a ajuda de profissionais da polícia para resolver, segundo as regras dos homens, né, as leis terrenas, resolver aquela situação e, de fato, em algum momento, liberar esse perdão e encontrar descanso nesse perdão. Que é justamente a maneira que a lição encerra, né, falando justamente desse descanso. Um ponto muito importante é que caso José tivesse escolhido não perdoar, caso ele tivesse escolhido vingar-se, ele estaria afetando o relacionamento dele com Deus. E ele estaria carregando vingança, raiva, esses sentimentos todos ferem a gente. E a remoer aquilo ali. E quando a gente, sempre que eu atendo, por exemplo, alguma mulher cliente que passa por isso, eu sempre falo, é uma parte importante e relevante o perdão, não pelo outro,
Porque se a gente fala como ser humano, o outro não merece. Ele merece porque ele é filho de Deus, assim como eu sou também. Mas a nossos olhos, não merece. Mas eu mereço perdoar. Você, mulher, merece perdoar e descansar nesse perdão. Porque o descanso completo só vem depois do perdão. Não precisa esquecer, não precisa conviver, mas depois do perdão é como se saísse um fardo das suas costas. E aí Jesus carrega. Eu entendo o perdão exatamente nesse ponto aí, né? Quando a gente fala, perdoou, esqueceu, né? Tem que jogar lá no fundo do mar e esquecer. Ninguém sofre de amnésia aqui, né? Ninguém tem problemas de Alzheimer, né? Ninguém vai esquecer o que passou. Fez parte da gente, doeu, ficou às vezes uma cicatriz, tá ali. Só que quando a gente perdoa, né, aquilo não faz mais efeito na gente. Isso é isso que a gente vai, entre aspas, comprovar que de fato perdoou, né? Não é tem que se obrigar a conviver, não é isso, até porque existe a questão que a Liana falou aí sobre a saúde mental, mas também a própria saúde física, né? Hoje há doenças psicossomáticas que elas vêm justamente por nós, às vezes, sentirmos a necessidade ou a obrigação, na verdade, de fazer algo que ainda não estamos preparados. Então, é uma violação ao nosso corpo, à nossa mente, e essa é a resposta que o corpo traz, doenças psicossomáticas, né? Porque a gente está se forçando a uma situação que a gente não quer, na verdade, lá no fundo, né? Então, assim, com tempo, com descanso e com o seu tempo. Cada um tem um tempo. Tem gente, em tanto tempo eu já perdoei. Então cada um tem seu tempo, né? Nós não fomos feitos em série, não somos máquinas, não somos robôs. Cada pessoa tem seu tempo. E a gente precisa só entender que no tempo que tiver de ser, né, que eu conseguir perdoar, que você conseguir perdoar, isso não vai mais fazer efeito na sua vida, não vai mais lhe doer, não vai mais lhe machucar. Vai estar ali, você vê a cicatriz, mas você pode até mexer nela, mas não vai sentir dor, né? Mas a marca está ali, porque você passou por aquilo, né? Aquilo não vai esquecer como um passo de mágica. Porém, não faz mais efeito em você. Você não quer mais matar nem morrer, seja lá o sentimento que aquilo, em alguma forma, lhe aflorou, né? Você vai entender, inclusive, vai conseguir tirar lições daquilo, né? Para o seu próprio crescimento. E olha como é isso que José faz, né? Quando os irmãos veem que é ele, a gente fez uma coisa terrível, o irmão, não, calma. Isso foi bênção o que vocês fizeram, porque foi para preparar, para que eu estivesse num posto onde hoje eu posso fazer com que o nosso povo não pereça de fome, porque essa fome que está passando sobre a terra não é uma coisa que vai passar assim. São 7 anos de fome terrível sobre a terra. Então, ele conseguiu ver, além de toda aquela situação que ele viveu, ele conseguiu ver uma bênção daquilo tudo, né? Então, foi o perdão que já não... ou melhor, né? Foi a situação que já não doía mais no coração dele, que já não fazia mais mal para ele. Provavelmente fez por muito tempo, doeu por muito tempo, mas já havia cicatrizado, já havia recebido a cura. E com a gente a mesma coisa, não é diferente, né? A gente vai ter o nosso tempo de remoer, de chorar, de lamentar, mas a gente precisa, e vai chegar esse dia que a gente vai levantar, que aquilo não vai mais doer e que a gente vai encontrar grandes lições que a gente vai ter aprendido em nossa vida através daquele momento ali de dor, né? Porque eu acho que o lance todo da vida é a gente pegar e fazer do limão a limonada, né? Eu quero ressaltar ainda sobre esse assunto, porque no próprio guia de estudo, na quinta-feira, quando a gente ouve a Mayara comentar que um dos auxílios que ela usou para o estudo foi mencionada esta fala, foi uma fala infeliz, né? Porque diz assim o próprio guia: embora nem sempre seja possível ou sábio restaurar relacionamentos, isso não significa que não possamos perdoar. É difícil abraçar o ofensor e chorar com ele. Então, José, quando ele percebeu, como a Dani falou aí, o plano, que ele estava inserido num plano de Deus, ele conseguiu agir daquela maneira com os seus irmãos. Ele poderia ter escolhido agir diferente? Poderia. Então, o segredo para a minha vida, para a vida da Ana,
é compreender, porque o plano, o propósito de Deus nunca é de sofrimento. O sofrimento, ele vem como consequências do ambiente que nós estamos inseridos e de nossas escolhas também. Como o guia traz questão familiar, então a gente fala da mulher, tudo, mas tem filhos que sofrem também. Eu, como educadora, eu sei de crianças que permanecem lá, são criadas em lares difíceis também. E elas são crianças. Não dá para, às vezes, ligar no 190, num alguma coisa. Então, essas crianças, elas... É assim, e nós, para Deus, nós somos crianças. Então, eu penso assim que eu, na minha fragilidade de filha de Deus, como eu não fui feita em série, eu sou um indivíduo escolhido por Deus, que na maturidade do crescimento, do andar com Ele, eu possa, e você também, realmente perceber que nós hoje fazemos parte de um plano de Deus. Ele quer cumprir esse plano na minha e na sua vida. Então, que nós sejamos realmente bênção na vida das pessoas e que possamos ser abençoados por aqueles que têm relacionamento conosco. Então, se há algo que você não pode perdoar, que você ainda não perdoou, que você acha que não pode, que não é capaz, calma. Eu contei um pouco da minha história no último estudo nosso, e o perdão, ele é possível, sabe? No seu tempo. Aceite o perdão de Deus, livre-se da culpa e seja feliz. E seja bênção na vida das pessoas. Que Deus abençoe você e seu lar. Eu quero só compartilhar uma frase para encerrar a minha participação, que também está no nosso guia de estudo, na página 89, diz assim: saber que Deus havia prevalecido sobre os planos malignos de seus irmãos, a fim de realizar o bem, ajudou José a perdoar. E aí eu até complemento, a perdoar e a descansar. Se por acaso você se sente injustiçado e sente raiva por alguma coisa que te aconteceu no passado, seja passado recente ou passado distante, que você se lembre do Deus que você serve. É o Deus que vê a tua dor. Ele sabe onde você, em que ponto você foi injustiçado e o quanto você foi injustiçado. Que você se lembre desse Deus que é justo, que faz justiça. Por mais que você não veja a justiça acontecendo, essa justiça vai acontecer. E descanse nele. Descanse nessa certeza de que esse Deus vê. Tudo vê. Esse é o meu desejo. E nessa linha também de tudo que vocês já disseram, de tudo que já foi dito, que você realmente entenda que o perdão é algo divino, que pelas nossas próprias forças a gente realmente não consegue. Então, se é difícil, se você acha que é difícil demais, é porque é mesmo muito difícil para todos nós. Mas Deus, ele opera em nós as coisas mais difíceis. E quando a gente perdoa o outro, a gente tira dele o poder de nos machucar. A gente tira dele o poder de fazer mais mal a nós mesmas. Então, tire do outro, com o poder de Deus, a força e o poder de fazer mal a você através do perdão. Que aí você vai conseguir viver uma vida muito mais leve e feliz. Obrigada, meninas, pelo convite. Foi muito bom estar aqui. E para concluir, eu quero só dizer para você que está assistindo, acolha a sua humanidade e entenda também a humanidade do outro. Amém. Eu acho que todo mundo acabou concluindo um pouco nessa linha, que é isso mesmo, a história que vale, a história que prevalece, é a história de Cristo, que diz quem somos, né, como vivemos, não somos indivíduos separados, mas somos uma unidade em Cristo, e quando a gente olha para o outro com o olhar que Cristo nos olha, a gente pode ter paz, né, ter paz de saber que o que o outro faz não muda quem nós somos e não muda quem ele é, né, porque pode ser... a pior coisa que a gente pode imaginar que alguém pode ter feito, e a gente tem visto no noticiário coisas horríveis, mães fazendo coisas horríveis com os filhos, e é muito fácil olhar para essas pessoas e esquecer quem elas são, né? E fazer de conta que são monstros e não filhos à imagem, criados à imagem e semelhança de Deus. Então, acho que nós estamos aqui na Terra para isso, para lembrar as pessoas de quem elas são, né? E não deixar que esses muros sejam levantados, que a gente só enxergue o que elas fazem de ruim, né? Mas que a gente possa enxergar quem realmente está por trás daquelas atitudes tão difíceis e tão horríveis que a gente vê por aí, né? Então vamos orar.
Paizinho, nós estamos muito gratas e felizes por essa mesa de comunhão entre amigas, entre irmãs. Nós te agradecemos pela oportunidade de falar de um assunto que traz tanta leveza, tanta paz para o nosso coração. A gente falou diversas vezes aqui que é difícil, que é muito difícil de realmente praticar, mas a gente sabe que nada que o Senhor nos pede, que o Senhor nos aconselha, é para ser um peso, é para ser ruim, mas é sim para trazer liberdade, para trazer paz e para trazer comunhão com os nossos irmãos, com a nossa família, com a grande família que o Senhor criou. E nós desejamos isso, Pai, desejamos ser luz, desejamos que o Teu Espírito nos molde, nos mostre cada dia a Tua vontade, que possamos ter certeza que nada, nenhuma atitude nossa ou do outro pode frustrar os Seus planos e os Teus propósitos para as nossas vidas. Que o Senhor derrame as Suas bênçãos sobre todos aqueles que partilharam conosco o estudo dessa semana, e que sejamos perdoadores para que os outros vejam o Pai através da nossa vida. Nós te agradecemos, Paizinho, por tudo. Amém. Pois bem, este foi o estudo dessa semana. Esperamos que tenha sido proveitoso para você, que tenha sido de muito aprendizado, de muita reflexão e enriquecimento espiritual. Um abraço e até a próxima semana. Tchau, tchau!